Estava aqui olhando para o nada e também para tudo, né, para a minha realidade aqui, e pensei, por que não fazer um bate-papo aí um pouco mais longo, né, no YouTube, ao invés de fazer somente na rede social do Instagram, né, porque quem me conhece aí do Instagram, sabe, eu costumo fazer mais vídeos aí no Instagram, né, e no Instagram a gente sabe que as pessoas querem coisas mais rápidas, né, e no YouTube a gente acaba parando um pouco mais tempo ali para prestar mais atenção, né, e tal, né, então resolvi fazer este bate-papo aqui sem nenhum tema específico, né, porque eu estava olhando para os meus, alguns livros que estão ali na estante, né, aí eu comecei a pensar, caramba, olha o tanto de informação que existe aí, né, e muitas vezes a gente fica preso aí, né, a um único paradigma aí, achando que tudo ali tudo que tá ali é a verdade absoluta, né, e na verdade, quando a gente começa a abrir os olhos para novas fontes, novas informações aí, um universo infinito aí de novas coisas, novas formas de você enxergar a realidade, né, passam a existir no seu mundo, né? Você não fica mais preso a uma única estrutura rígida, né, de comportamento, né, que é baseado em um livro, um sistema religioso, as pessoas seguem ou dizem que seguem, né? E, enfim, antes de continuar neste bate-papo, né, se você for, né, uma pessoa muito religiosa, não, porque eu sou o seguidor da única verdade absoluta, parabéns, que bom, aí fico muito feliz por você, mas talvez aqui não é um vídeo para você, né, se você estiver aberto aí a novas formas de ver a vida, ok, mas agora se você está rígido, preso em um único programa e não, eu tenho a verdade absoluta que foi me dada através de um livro mais vendido na Amazon, não, este vídeo talvez não seja para você, porque eu gosto de ter uma visão um pouco mais aberta, né, da vida. Fico muito feliz aí que você segue o seu caminho convicto naquilo, agarrado nas suas crenças, mas não estou interessado aí em saber o mesmo discurso que você tem aí para digitar aí nos comentários, né, então... se você é muito apegado às religiões, aos messias, aos salvadores, talvez esse vídeo não seja pra você. Mas você estiver aberto, né, a novas informações. Ah, esse cara tá maluco, mas olha só que interessante isso que você falou, nunca tinha parado pra pensar nisso. Beleza, ok, né. Estamos aqui para conversar, mas não para discutir, não vou te impor nada também. Estou jogando algumas ideias aí, se fizer sentido para você, beleza, se não fizer sentido para você, tudo certo também. Tem alguns livros, né, que eu li. Eu estou fazendo esse vídeo também porque hoje alguém veio agradecer por uma recomendação de livro que eu dei, né, que eu li. Não sou um super leitor assim, mas enfim, tento ler, né. Gosto de ter o livro físico, né, mas também leio bastante coisas em PDF, né. E alguns livros, né, que eu acho bem interessante aí, conectando, né, não falando sobre o livro, assim, mas e conectando as informações vindas através dessas fontes e várias outras aí, né, a nossa realidade, né? O que é a nossa realidade, né? Porque, por exemplo, eu vejo que muita gente, infelizmente, ainda é apegada aí a um sistema religioso, né? Que só limita, né? Só limita a mente, né? As pessoas, elas se seguem agarradas em determinados padrões, não, porque a minha verdade é isso, essa é a única verdade, você não segue essa verdade, você vai para o lugar mau. Se você segue aquilo que eu acredito também, se você acredita na mesma coisa que eu, não, então você vai para o bom lugar, né? Porque eu sei como entrar no bom lugar, né? Entrar no castelinho ali da eternidade, né? E as pessoas, elas se agarram a isso e elas seguem isso, né? Sem parar para pensar muito mais na vida, né? Não, é só isso e pronto, né? Só existe este único caminho, né? Bem, enfim, sem sentido, né? Quando você para ler outras fontes, né? Eu também já acreditei muito, né? Nesses sistemas religiosos e tal, né? Enfim, mas eu tive aí a coragem de mergulhar em outras fontes, né? E porque realmente quando você para ver, para mim não faz o menor sentido, né? Mas quando você para analisar mesmo as coisas ali que nos contados através desses sistemas religiosos, você para, cara, não faz o menor sentido, né? E um livro muito interessante que eu li, que aborda essa questão, né, da história, né, a história aí primitiva de Deus, né? Ele aborda aí, né, toda uma linha do tempo, mostrando como que surgiu essa tal dessa história desse Deus único, né, que é o Deus aí do cristianismo, do judaísmo e tudo mais, né, que é o Deus aí do Antigo Testamento, né. Só que a gente
entende que, não, peraí, né? Quando você pensa por um pensamento mais assim, Deus criou o mundo. Então, se Deus criou o mundo, Ele é o Criador, né? Então, Ele é o início. É Ele que deu início. Então, Ele está no princípio, né? Ele está na origem de tudo. Só que não é o que acontece quando você olha para o tal do Deus Yahvé, né? Que é o Deus aí da Bíblia e tal, né? O Deus do Antigo Testamento. O principal Deus do Antigo Testamento, né? Porque se você for querer decodificar, tem vários deuses codificados ali, né? Inclusive a sua esposa, né? Que neste livro aborda aqui, né? Que é a Dona Asherá, né? A Dona Asherá aí era a suposta esposa do Deus bíblico, né? E quando você vai olhar por outras fontes, né, quando que foi a primeira vez que ouviu-se falar, né, deste Senhor, deste Deus, né, existe uma origem ali, né, existe um ponto onde ele apareceu na história, né, que é entre 1300 e 900 antes aí da Era Comum, né, então ele é, digamos que o Deus do Antigo Testamento é, digamos que um Deus bebê, né, é um Deus aí novo, se for olhar para coisas muito mais antigas, né? E este livro aqui, ele faz uma linha do tempo muito interessante, né? Mostrando ali os vários outros deuses, tipos de deuses, né? Que vieram antes, né? Do famoso do Deus bíblico, né? E quando você olha para isso, tipo, cara, não faz o menor sentido, né? Essa história que é colocada pra gente, né? Depois vem o tal do Novo Testamento também, e aí quando você vai olhar por uma outra ótica, né? Você vai olhar de fora, né? Você percebe que, cara, não faz o menor sentido também, né? Que é um outro livro bem interessante, inclusive tem um documentário aqui no YouTube chamado O Messias de César, de um cara chamado Joseph Ethelwyn, acho que é isso, Joseph Ethelwyn. E ele aborda toda essa questão aí da criação do Novo Testamento, né? Como que foi criado, né, esse sistema, para que foi criado, né? O mito, né, do Salvador baseado em quê, né? De culturas muito mais antigas, né? E então a história aí que é nos contada, que é passada aí para a grande maioria e que a maioria das pessoas segue, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Ocidente, né? Então é a história que molda, né, a nossa realidade aí. E as pessoas, elas não querem se abrir a novos campos de informação, né? Porque quando você vai trazendo mais para a área da ciência, da física ali, né, tem a hipótese da simulação, que é este livro muito, muito, muito bom, que explica aí o funcionamento da nossa realidade através aí de um sistema computacional, um simulacro, né? E uma simulação criada e gerada pela própria consciência e com o objetivo aí de experiência, né? Com o objetivo aí de gerar memórias, né? Nós somos aí como personagens dentro de um jogo, né? Um jogo maior aí, assim como no sonho. Quando você está no sonho, o cenário do sonho é o cenário do jogo ali, que vai da simulação que você está experienciando naquele momento, né? O sonho, ele também é uma outra simulação, é uma outra camada de simulação da mente, né? Então, quando você está experienciando dentro de um sonho, né, você experiencia através de um ponto central, né, o ponto que experiencia a sua realidade, igual você neste momento, você é o ponto central do seu universo, né? Eu sou o ponto central do meu universo. Então, tudo que está acontecendo aqui na minha vida, o que eu estou observando aqui, é uma criação aí de mim para mim mesmo, né? Da minha consciência. Aí quando se fala mente, quando se fala você, consciência, não é o você, e meu nome é tal, eu tenho quantos anos e não sei o que. Não, isso é a parte consciente, né? É a programação do cérebro ali, né? Nós estamos falando de coisas muito maiores. Aí você é uma cebola, né? Com muitas camadas aí, muitas camadas de mentes, né? Então, quando você está dentro de um sonho, sempre gosto de pegar bastante este exemplo, porque todo mundo sonha, né? Não sei como é o teu relacionamento com sonho, mas todo mundo tem um relacionamento com sonhos, né? Eu tenho um bom relacionamento com sonhos, né? Eu viajo na maionese dentro dos sonhos, né? E por isso que para mim é muito fácil entender, né? Mas tem gente que não tem tanto relacionamento, um relacionamento tão bom assim com sonhos, né? Eu lembro de alguma coisa ou outra ali e tal, né? Mas é só você ir conversando aí com a sua mente, né, antes de dormir. Quero, enfim, experienciar não sei o que lá dentro do sonho. Esses dias eu estava enviando comando porque é muito legal ter sonhos em camadas, né?
onde você está dentro de um sonho, você entra num outro sonho, você entra num outro sonho. Eu tive uma experiência uma vez, foi uma única vez assim, que eu entrei em quatro camadas de sonho, que toda a vez que eu acordava, era como se eu acordasse na realidade normal. Assim, eu fui experienciando bom tempo ali do meu dia, ali como uma experiência totalmente, assim como eu estou aqui agora. Então, era uma realidade total, ali uma imersão total, uma percepção total. E aí toda vez que eu caí em algum abismo ali no sonho, eu acordava numa outra camada igualzinho à camada anterior e igualzinho como quando eu acordei na realidade aqui. Então, pensando por este ponto, isso já fazem aí, essa experiência em si, né, já fazem aí uns 6, 7 anos, né, mas eu não posso garantir que a qualquer momento eu posso cair num abismo e acordar, né, naquele sonho, porque são camadas muito profundas aí da mente, né? Então, não se agarrar a uma única realidade, uma única forma de se experienciar. Não, é isso daqui. Não, tem tantas outras formas de você enxergar a vida, a sua experiência aí, né? Hoje em dia tem tantos avanços, né, no meio da ciência, né? Sempre vai aparecer alguém falando, ai, mas a ciência, não sei o que, a ciência... A ciência é bem questionável também, né? Então tem várias áreas dentro da ciência, né? Tem muitos cientistas aí, muitos caras bons da ciência que ousam aí, né, a trazer muito conteúdo bom, né? Como por exemplo esse cara aqui, né, do My Big Toe, né, o Thomas Campbell. Mas tem tantos outros por aí, né? Tem aquele tal do cara do biocentrismo lá, tem tantos caras que vão trazendo informações aí e te apresentam, né, um modelo de realidade muito mais interessante, muito mais com consistência, né, um pouco mais de lógica, né? Porque quando você entende que isso daqui é uma simulação feita de você para você mesmo, para sua experiência, né, como consciência, né, como algo maior, né? Quando fala você não é só o você, né, que está se vendo aí no espelho, que você se experiencia aí. Você é uma camada muito grande, né, muito mais ampla, né, e as religiões, elas são aí ferramentas poderosíssimas, né, de controle, né, controlando o banco de dados, né, da mente das pessoas, controla-se toda a realidade. Então, quando os caras lá de cima, né, os caras lá de cima da Xuxa, eles controlam a realidade, eles controlam a realidade através de nós, né? Somos nós quem construímos a realidade, né? Nós quem criamos essa projeção coletiva aqui, né? Essa experiência coletiva. Nós estamos aqui como uma unidade individualizada, né, de mente, né? Mas nós fazemos parte de uma rede muito maior, né? A nossa consciência aí, ela é a grande criadora, a grande geradora dessa experiência aqui. Enfim, é isso, né? Só vim trazer essa abordagem geral aqui, essa conversa um pouco mais extensa, né? Porque no Instagram não dá pra postar vídeos tão longos, também que as pessoas nem assistem, né? E também que o Instagram não entrega mais de 3 minutos, então resolvi fazer este bate-papo aqui. Se fez sentido pra você, se não fez também, beleza, pode escrever no comentário aqui. Só não vem com aqueles papinhos lá que, é porque você tem que conhecer, não sei o que lá. Enfim, muito obrigado, gratidão. Não tem interesse, né? Eu já sei muito bem aí, já vivi muito tempo, né, imerso em determinados padrões, né, através da religião aí, e me sinto muito bem, né, afastado, né, de tudo isso e abrir aí a mente para novas formas de ver a vida. Se você viu até aqui, obrigado. Não esquece do seu like aí.